Bom dia, pessoal. Pessoal do MED, mais uma aula de História da Arte, né? Então nós vamos começar com a civilização, a arte cretense, né? Que seria a civilização egéia, né? Que se desenvolveu, foi uma civilização que se desenvolveu na ilha de Creta, né? Então, com as descobertas arqueológicas, tornou-se claro que a cultura egéia teve origem na ilha de Creta. Por aí você tira, por exemplo, as ruínas do palácio de Knossos, né? Quando se estudou, se descobriu o palácio de Knossos na ilha de Creta. E acredita-se que essa civilização grega, na realidade, a quem deu origem à civilização grega foi a civilização egéia, certo? Que se localizava na ilha de Creta e era uma civilização altamente organizada. Então as ruínas do palácio de Knossos deu um novo, quando se fizeram a escavação, deu um novo ar para se conhecesse, além da história da civilização egéia, a sua influência para a civilização grega, mas principalmente o estilo de arte que eles praticavam, ou que eles desenvolveram. Por exemplo, a planta arquitetônica, como diz aí, do Palácio de Knossos é bastante evoluída, né? Em torno de um pátio central estão dispostas salas, muitas salas, né? Você tem um pátio central e salas dispostas. Algumas delas agrupadas de forma que uma conduzia a outra, seguindo uma ordem bem planejada, né? A construção tinha pelo menos 2 andares, mas possível que originalmente, né, tivesse até 3 ou 4, originalmente, porque quando se faz a descoberta da ruína, o nome já está dizendo ruínas, determinados detalhes não dá para saber se tinha mais de um andar ou 2. Supõe-se que em função da base da construção, em função da forma arquitetônica do Palácio de Knossos, supõe-se que teria de 3 ou 4 andares, tá certo? Detalhe muito importante, pois os construtores da época precisavam resolver problemas como posicionamento de escalas, iluminação e colunas de sustentação. Como é que você vai para você colocar 2 ou 3 andares? É necessário que você tenha colunas de sustentação suficiente para que essas construções elas não venham abaixo, ok? É necessário você fazer isso, certo, pessoal? Agora, porém, na pintura, diz que na pintura, porém, que se revela com mais clareza, né? Porque a pintura da civilização cretense, a questão da pintura, ela tem mais mobilidade do que a pintura egípcia. A pintura egípcia é uma pintura mais estática, com menos mobilidade, né? Como ele diz aí, revela com mais clareza o espírito dinâmico do povo cretense, né? Do povo cretense. Ela mostra menos rigidez e imobilidade que a pintura egípcia. Supõe-se, entretanto, que não só a mobilidade tenha sido alvo de preocupação dos artistas cretenses, como a questão das cores. A mistura das cores era outro fator de preocupação dos artistas cretenses. Olha, veja bem, a gente já tem uma mistura de cores nesse período. Na Europa, só com a Idade Moderna que você vai ter cores diferentes, porque então prevalecia na Idade Média aquela pintura gótica, a pintura que se usava o ocre e o preto principalmente,
né? Com a Idade Moderna você vai ver cores claras, azul, amarelo, né? Vermelho, rosa. Então eles misturam, a mistura das cores é feita na paleta do pintor, do próprio pintor, entendeu? Que é a escola impressionista, né? Então, já naquela época em Creta, eles se preocupavam com o quê? Com essas cores, com a mistura dessas cores. Como ele mesmo diz aqui, ele utilizava cores vivas e contrastantes. Por exemplo, tons de vermelho, azul e branco, bem como marrom, amarelo e verde. Quer dizer, são cores que os mortais da Idade Média não se utilizavam. E já se utilizava muito nessa civilização que deu origem à civilização grega. No que se refere à escultura, somente pequenas peças da civilização foram encontradas, né? Como a série denominada Deusas com Serpentes. Essa escultura, uma de várias versões do mesmo tema, é feita em marfim com ouro. Então se utilizava muito marfim naquela época e ouro. O marfim, se abateu o elefante, tirava as presas, que era marfim, e se utilizava o marfim e o ouro nessas esculturas, perdão, tá certo? Pessoal, o domínio de Creta e a influência de sua cultura e sua arte sobre várias ilhas do mar Egeu perduraram até cerca de 1400 a.C. Então durou muitos séculos essa influência de Creta sobre as ilhas do mar Egeu, tá certo? Em 1400, porque até quando ela foi invadida pelos aqueus, né? Até quando Creta foi invadida pelos aqueus, foi dominada pelos aqueus, entendeu? Então até ser dominada, que o aqueus a gente chama civilização ou arte micênica, civilização micênica, tá certo? Mas era o povo aqueu. Então nós temos aí uma nova maneira de fazer arte. Como vocês podem prestar atenção, né? Pronto, aqui nessa, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho afresco pintado numa das paredes do Palácio de Quinossos, ó. Esse primeiro aí. Em seguida, vou ter uma escultura, Deusa Serpente Minoica, estatueta esculpida no apogeu da civilização minoica, descoberta perto do Palácio de Quinossos, em Creta. Museu de Belas Artes de Boston, e o último Capô de Vafio, Museu Nacional de Atenas. Então esses egeus, essa civilização que ocupou a ilha de Creta é chamada de civilização minoica. Em seguida tem o que? Civilização micênica. Então o que é que eu tenho? Da arte que se desenvolveu na cidade de Micenas, que foi fundada pelos aqueus, né? Merece destaque a arquitetura, que apresentou traços próprios, como ele diz, e a gente vai ver na frente. Um exemplo é a tumba de Atridas, ou de Átridas. O nome desta construção de pedra está ligado à família mais célebre entre os aqueus. Feita no interior de uma colina, ela exibe uma imponência severa. Um corredor conduz a uma sala circular coberta por uma grande cúpula de 14 metros de diâmetro e 13 metros de altura. As salas comunicam com um compartimento retangular onde ficavam os restos mortais dos príncipes micênicos. E ele acrescenta mais: o aspecto mais interessante dessa construção é sem dúvida a cúpula, uma vez que para sustentá-la não foram usados arcos. As pedras foram dispostas horizontalmente, ficando cada bloco um pouco desalinhado em relação ao anterior, de modo a provocar um afunilamento até o encontro frontal das fileiras concêntricas da caverna. Ou seja, os blocos eles eram dispostos um em cima dos outros, até você ver a entrada da caverna todo arrumadinho, sem a união de argamassa, apenas à disposição. Para que se faça um negócio desse, é necessário você ter no mínimo conhecimento de geometria, né? Para que você faça uma arquitetura dessa, você tem que ter um conhecimento de geometria, tem que ter um conhecimento de matemática,
Então, nota-se ou dá-se a entender que esses povos antigos, eles dispunham deste conhecimento, né? Na escultura, destaca-se a Porta dos Leões, 2 leões esculpidos acima da entrada principal da muralha que cercava Micenas. Então, tinham 2 leões, um de cada lado do portão principal, né? Na frente da muralha que cercava a cidade de Micenas, que foi fundada pelos aqueus. Tá certo, pessoal? Então você tem aí, só recapitulando, na Cretense você tem a mobilidade da pintura, né? E na civilização micênica, né, pelos aqueus, a questão da arquitetura em blocos sobrepostos, sem a admissão de argamassa. Tá certo, pessoal? Eu deixo vocês com uma pesquisa sobre a civilização micênica, mais aprofundada, outros tipos de arte que eles faziam, ok? E até a próxima, se Deus quiser.